preço do bem-estar é a felicidade consigo mesmo. Dando continuidade nesse quarto dia, nós teremos atividade direcionada com o personal trainer Tito Lima. Isso. Logo em seguida, teremos a doutora Mércia de Paiva com o tema Alimentação Saudável. A receita sustentável. E, finalizando o nosso quarto dia, nós teremos uma palestra no setor de psicologia do Colégio Elo. Maravilha, né? Confere aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Colégio Elo da semana Bem-Estar, promovido pelo Colégio. Uma semana que vai tirar vocês da inércia do sofá, trabalhar um pouco autoestima, alegria, convivência dentro de casa, mudar um pouquinho esse momento que a gente tem vivido devido à pandemia, devido ao Covid-19, o vírus. Me chamo Tito Lima, sou personal trainer, atuo na região metropolitana de Recife e também atuo online em todo o Brasil. E vim hoje aqui trazer para vocês uma aula de condicionamento físico, mas uma aula que pode ser feita por vocês, os alunos, os professores, os pais, todo mundo que está em casa. Uma aula super adaptável, onde vai mexer um pouquinho, vai tornar o dia de vocês mais alegre e mais produtivo. Vou explicar como é que funciona agora os blocos de exercícios. Nós vamos dividir a aula em 3 blocos de exercícios. Cada exercício vai durar 30 segundos. Realizaremos um exercício, 2, 3 exercícios. Ao final dos 3 exercícios, teremos um intervalo de 1 minuto e 15 segundos. Ao final desse intervalo, realizaremos novamente o bloco, podendo ser repetido por 3 vezes. Ao final de cada bloco, teremos um intervalo de 3 minutos, que é o tempo de você descansar um pouco, ir no banheiro, tomar uma água, limpar o banheiro onde você está, rearrumar novamente, retomar para a parte seguinte. Teremos o segundo bloco, o terceiro bloco e a parte final, uma parte mais relaxante, que é uma respiração e é um momento de agradecimento também. Ok? Iniciando nossa aula pelo primeiro bloco. Hoje eu estou aqui com o meu filho, que vai representar também aí a classe dos alunos do Colégio Elo, para vocês verem que também é possível fazer o treino em casa. Não precisa de grandes espaços, um lugar de 2x2 já é suficiente, entendeu? Então vamos lá para o primeiro bloco. O primeiro exercício é o agachamento livre. Vou mostrar ele de 2 formas. A forma que fazemos geralmente nos treinos e uma forma mais adaptada, caso alguém tenha alguma limitação. Ele funciona dessa forma. Agachou, voltou. Agachou, voltou. Como a gente vai estar dentro de um tempo, a gente não precisa contar o número de repetições. Basta a gente fazer dentro do tempo. Eu vou avisar no momento iniciar e no momento que vai acabar. A parte adaptada vai ser na cadeira, onde você vai apenas sentar e levantar. Isso, sentou, levantou. Sentou, pode encostar as costas na cadeira, se quiser também. E sentou e levantou. Ok. Segundo exercício é a corrida parada, onde a gente vai fazer apenas um movimento de corrida. Se você tiver um pouco mais de espaço no seu local, você pode ir à frente e atrás, ir à frente e atrás. Acabando esse exercício, é só o tempo de transição para o segundo exercício. O segundo exercício, o terceiro exercício vai ser um exercício de abdominal. O segundo exercício vai ser o abdominal reto, que é o abdominal tradicional. Com as pernas flexionadas, com o andar de aduba, vai só levantar um pouco. Subiu, desceu, flexiona um pouco o tronco e retorna. Acabando o tempo, a gente levanta em 1 minuto e 15 para respirar, descansar e retoma a segunda série. São 3 séries, descansamos para o segundo bloco. Vamos começar a primeira série? Pronto, aí vamos embora começar. Agora a cadeira lá. Primeira série, agachamento livre. Isso. Procura controlar a respiração. Inspira, solta o ar. Inspira pelo nariz, solta o ar. Caso você canse, você pode parar um pouquinho dentro do tempo, respirar, depois retoma o exercício. Continua. Até o final dos 30 segundos. Ok? Finalizando os 30 segundos, a gente tem mais ou menos 5 segundos para mudar o exercício. Agora a gente vai virar corrida parada. Vou fazer parada e vou fazer ele voltando.
Procura mexer os braços bem, e isso alternando com as pernas, durante 30 segundos. Se não tiver esse espaço de ir na frente e atrás, faz só como está fazendo, apenas um movimento parado. Não esquece de sempre controlar a respiração. Boa, 30 segundos, terminou, respira, toca a parte abdominal. Isso, vem, deitou e foi. Concentra bem, se cansar para, vamos lá. Beleza, levanta, descansa. A gente tem agora 1 minuto e 15 segundos para descansar, tomar o ar e repetir mais 2 vezes essa série. Foi. Segunda série. Agachamento de pés. Para os que estiverem fazendo agachamento livre, prestar sempre atenção na coluna, para ela não curvar. Tenta deixar ela bem reta, peito aberto, olha para frente, utilize os braços para ajudar. Boa, é mais 5 segundos. Foi. Quem tiver um condicionamento melhor pode acelerar um pouco mais. Se cansar, como disse, pode parar um pouquinho, respira com água e retoma dentro do tempo. 5 segundos. 3, 2, 1. Boa, final da segunda série, recupera. Talvez você já esteja um pouco cansado agora, o que é super normal. A gente está indo num momento de aquecimento também, por ser os primeiros exercícios.
Terceira série. Isso, concentra bem, já está um pouco mais aquecido. Boa. Corrida parada. Vinte segundos. Três, dois, um. Boa, pessoal, terminamos a primeira etapa, o primeiro bloco do exercício. Agora a gente tem 3 minutos de intervalo para a gente tomar uma água, concentrar um pouquinho, baixar um pouquinho o batimento cardíaco, se concentrar e partir para o segundo bloco da nossa série. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo bloco de exercícios.
Flexão de braços. Vamos fazer duas formas, a forma tradicional e a forma adaptada. A forma tradicional, os braços afastados, por fora do ombro, vai descer, olhando para o chão, subiu. Desceu e subiu. A forma adaptada, vamos colocar o joelho no chão, e aí vai facilitar um pouquinho, e aí realizar o movimento durante 30 segundos. O segundo exercício é o nosso conhecido polichinelo. Os braços para lá do corpo, afasta as pernas e eleva os braços. Para aqueles que tiverem algum problema de joelho e não puderem ter um impacto, basta elevar os braços e colocar as pernas para o lado. Não causa impacto e dá para todo mundo fazer em casa. Beleza? Terceiro exercício é o abdominal remador. Estica as pernas, braços estendidos, sobe o tronco e sobe a perna, arrastando o chão, abraça a perna. Desceu. Sobe junto, abraça. Algumas pessoas têm dificuldade de querer trazer a perna primeiro. O corpo e as pernas sobem juntos. Ok? Vamos embora, começar o nosso treino. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Flexão de braço. Simbora. Isso, concentra bem, controla a respiração na descida e na subida. Vale competição dentro de casa também, viu? Cansou, pode encostar os joelhos sem nenhum problema. Vou fazendo até o final do tempo. 3, 2, 1. Ok, levantou. Faz um tradicional. Polichinelo, foi. Controla a respiração. Não esquece que a forma adaptada é apenas colocando a perna lateralmente, sem salto. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Pegou o colchonete pro lateral. Estendeu a perna, subiu. Subiu. Quinze segundos. Ok, subiu. Temos intervalo de 1 minuto e 15. Descansa. E vamos tomar a segunda série. Bora pessoal, para a nossa segunda série do segundo bloco. Cruza a perna uma na outra.
5 segundos. 3, 2, 1. Beleza? Toma. Foi. Dois, continuar de novo, amarrando. Isso. Boa, subiu. Finalizando a segunda série. Vamos para a última série do segundo bloco. Terceira série, segundo bloco. Flexão do braço. Vamos lá, pessoal. Estão cansados já? Passamos da metade do treino. Isso. Note um pouco acompanha isso no chão. Perna atrás flexionada para você não conseguir fazer direto. 3, 2, 1. Levanta. O chinelo e foi. Dez segundos para finalizar. Não para, tenta ir até o final. 3, 2, 1. Encaixa aí. Vai. Você vai botar Ótimo, pessoal, show de bola. Nosso intervalo de 3 minutos. Aproveite aí esse tempo, que vai passar um pouquinho mais rápido para direto para o nosso bloco de exercício. Mas utilize um tempo para descanso, para tomar uma água, um banheiro, enxugar o suor, às vezes o chão fica um pouco molhado. Então vale a pena tomar esses cuidados dentro de casa também.
Pessoal, vamos agora para o nosso terceiro e último bloco de exercícios da aula de hoje. Banco adaptado, banco adaptado, vocês vão colocar uma cadeira, colocar o objeto aqui na sua frente, colocar a mão para apoiar, deixa que seja fixa, que não fique, não caia para os lados. Vai jogar as pernas atrás, retornar, subir. Atrás, retorna e sobe. Para aqueles que conseguirem, você pode fazer direto no chão. Exige um pouquinho mais de você. Mas é possível. Joga para lá atrás, retorna, eleva, sobe o tronco. Joga lá atrás, retorna, eleva o tronco. Atrás, retorna, eleva o tronco. Ok? O segundo exercício a gente vai simular pulando corda. Pequenos saltitos e os braços como se estivesse girando o baixo da corda. Só isso. Esse é o nosso exercício cardio do terceiro bloco. Terceiro exercício é o abdominal para baixar. Muitos de vocês já sabem, cotovelos alinhados com os ombros, não deixe o quadril lá em cima, tenta alinhar toda a coluna. Se cansar, pode baixar um pouco, respira, retoma dentro do tempo e pronto. E aí terminamos nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal? Dá o start no tempo. Lembrando que são 30 segundos cada exercício. Vamos lá. Foi, valeu! Concentra bem a respiração, contrai o abdômen, olha para frente quando subir, estende todo o corpo. 8 segundos. 5, 3, 2, 1. Coloca o colchonete. Lembrando, pode usar um colchonete, ou a toalha, ou até fica direto no chão. Pulando corda, simulando. Quem tiver problema também de impacto, pode só fazer esse movimento, elevando a perna. Continua mexendo os braços e eleva a perna. Ou seja, todo mundo pode fazer o treino. Ou saltando, ou elevando a perna. Ok, 30 segundos. Vamos dar uma prancha. Começou, contrai, alinha o corpo. Isso. Esperar um pouquinho. Olha para frente. Relaxa no corpo. Isso. Dez segundos. Cansou, pode baixar e retoma. 2, 1. Beleza? Ótimo. Nosso intervalo de 1 minuto e 15 segundos. Tem um pouco de paciência, a gente já está acabando. Aproveita para respirar. Toma água nesse intervalo pequenininho. E aí essa aula vai ser concluída. Três, dois, vamos lá, pessoal. Segunda série, nosso bloco. Sempre controlando a respiração.
3 segundos. 2, 1. Isso. Respira. Vamos lá. Bora. Foi. Lembrando da adaptação. Todo mundo em casa tem que fazer, é obrigação. 15 segundos. 5. Boa. Pega lá, vai pro chão. Concentra. Alinha o corpo e vai. Concentra bem. 7 segundos casando. Bora. Levanta. Bora. 3, 2, 1. Boa. Valeu. A gente tem nossa última série agora. Descansa um pouquinho. Vamos finalizar com chave de ouro. Tenho certeza que o vídeo de vocês agora vai ser muito mais proveitoso. Terceira série aqui, o nosso terceiro bloco. Burpee. Boa. Não precisa fechar quando voltar. Só deixar ela aberta. Vamos aberta. Isso. 5 segundos. 4, 3, 2, prepara. Penúltimo exercício foi. Esquece a adaptação. Bora, 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 tá acabando. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, beleza. Abdominal prancha, o exercício. Controla, controla, finalzinho. Lição dada, lição cumprida, galera. Vamos lá. 13 segundos. Cai não, finalzinho. Finalzinho. 5, 4, bora, força. 2, 1. Aê! Boa, pessoal, boa. Parabéns. Todo mundo chegou ao final do treino. Sã e salvo. Mais um dia, mais um treino. Parabéns para vocês por terem realizado o treino até o final. Tenho certeza que você chegou bem. Divulga para seus colegas, pede para os pais, podem realizar novamente, não tem nenhum problema. Entendeu? Essa oportunidade que o Colégio Elda tem dado para falar sobre a Semana do Bem-Estar, uma oportunidade única, poucos colégios estão fazendo isso.
então com certeza é de muito proveito. A gente vai só finalizar com um breve alongamento, a respiração, para poder desacelerar um pouco mais o corpo, relaxar, para não retomar nenhuma outra atividade um pouco mais acelerada. Então, afaste um pouco as pernas, os braços, abre inspirando pelo nariz e solta descendo. Inspira, solta. Inspira bem. A gente passa o dia todo mundo fazendo uma respiração dessa. Inspirou, dessa vez segura lá em cima, estende os braços um pouquinho mais forte. Devagarzinho gira para um lado, gira para o outro. Isso. Solta novamente os braços. Novamente respira, subindo. Entrelaça lá embaixo. Dessa vez a gente vai soltar o ar até lá embaixo. Solta o ar, solta os braços lá embaixo, solta as mãos, solta os ombros. Balança o corpo de um lado para o outro, de um lado e do outro. Bem aliviado mesmo. Vai subindo devagar a cabeça, a lua quando chega. Põe a mão na parte de trás da coluna. Faz aí a extensão. Segura um pouquinho e retorna. Beleza, relaxa. Utilizando os ombros apenas. Faz a rotação para frente. Respira fundo. Lá em cima. Solta. Inspira. E solta. Faz para trás agora. Quem fez para trás faz para frente. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Agora para cima. Inspirou. Soltou. Inspira. Solta. Última vez, abrindo os braços, inspira e solta. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui na minha aula. Novamente, meu nome é Tito Lima. Minhas redes sociais vão estar aqui, também está aqui no quadro. É Tito Lima Personal no Instagram, tem meu contato. Acompanhe minhas redes, tenho vários produtos falando sobre atividade física, sobre o bem-estar, sobre vidas saudáveis. E foi um prazer novamente estar aqui. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mércia e eu sou pernambucana também. Estudei na Universidade Federal de Pernambuco, Artes. Depois, aqui em Brasília, eu estudei gastronomia e agora estou fazendo mestrado em ciências ambientais. Bom, por ter estudado gastronomia e gostar muito de alimentação, eu procuro integrar a gastronomia com a sustentabilidade e as questões ambientais. Hoje em dia se fala muito sobre sustentabilidade, né? Mas o que vem a ser sustentabilidade? Bom, sustentabilidade ele vem da palavra, vem do verbo sustentar, e quer dizer cuidar, quer dizer tomar conta, não prejudicar, na verdade. Bom, então, sustentabilidade é cuidar do planeta, né? Usufruir dos recursos naturais sem prejudicá-lo. A gente vê que a poluição está aumentando, tantas coisas estão surgindo, inclusive essa própria pandemia, e aí a gente pensa em uma forma de viver nesse planeta preservando ao mesmo tempo. E quando eu penso em alimentação sustentável, a gente vai pensar numa alimentação que preserve o meio ambiente, que ela seja economicamente justa, ou seja, que todas as pessoas tenham direito a ter uma alimentação saudável e sustentável. E também a gente pensa em um consumo mais local, sem tantos deslocamentos. Se eu compro um alimento que vem de um outro país, aquele alimento, nele também está embutido todo o transporte que vem. Ou seja, se vem de avião, ou seja, todo o combustível, a pegada de carbono, tudo isso conta. Então, é preferível que a gente consuma alimentos
que são produzidos localmente, sustentável, que é uma alimentação mais local. Eu vou falar também de uma alimentação mais saudável. Bom, uma alimentação saudável não é um tema muito fácil de se chegar a um acordo. Cada um pensa de uma forma, existem várias vertentes sobre alimentação saudável. Por exemplo, o veganismo, o vegetarianismo, o frugivorismo e a Ayurveda e outras tantas vertentes que falam sobre alimentação saudável. Mas em todas elas há uma coisa em comum, que seria o consumo maior de alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles que são naturais, que vêm da terra e que não sofreram ainda nenhum no Guia Alimentar para a População Brasileira. Vocês podem encontrar mais sobre essas informações. Ele é um guia que foi projetado para nós brasileiros, de acordo com o nosso clima, de acordo com os insumos, os ingredientes que nós encontramos mais aqui no nosso país. E no guia nós encontramos 4 tipos de alimentos. Os in natura, que eu já mencionei, que são os alimentos naturais, que não sofreram nenhum tipo de processamento. Os minimamente processados, por exemplo, arroz, feijão, porque eles foram descascados, mas também não sofreram nenhuma grande alteração. Os processados, que aí já entra a adição ou de açúcar ou de sal. Por exemplo, uma compota de doce, ou uma conserva de azeitonas, uma conserva de milho, de ervilha, já são alimentos processados, porque eles sofreram modificações no sentido de acréscimos de sal ou de açúcar. E também, em quarto lugar, existem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que enchem os supermercados. Os alimentos ultraprocessados sofreram muitas alterações, além do açúcar e do sal. Muitas vezes é acrescentado um tipo de gorduras hidrogenadas, também acidulantes, espessantes, aromatizantes, todas essas químicas, né, que são sintéticas, né, porque muitas vezes são feitas em laboratório, então não são naturais. Com isso, eu não estou condenando os alimentos ultraprocessados, não, tá? Eu também às vezes consumo. É só para que a gente deixe claro, a gente entenda que os alimentos ultraprocessados não devem ser a base da nossa alimentação. O ideal seriam os alimentos in natura. Depois segue a ordem: o maior consumo dos alimentos in natura, depois juntamente com os minimamente processados, né? Porque a gente consome arroz, feijão, lentilha, grão de bico, todos esses alimentos, esses grãos, né? Que vêm da natureza, mas que sofreram minimamente um processamento. Em terceiro lugar, a gente consumir algum tipo de alimento processado. E por último, os ultraprocessados, que também entram refrigerantes aí. Então, esses seriam os para a gente consumir quase nunca. Eu sei que é difícil, ainda mais quando a gente é jovem e os ultraprocessados. A gente consegue ver, eu não sei se vocês têm o hábito de ler rótulos, mas se vocês não têm, eu vou dar essa dica. Quando você estiver no supermercado, com seus amigos, ou então com seus responsáveis, e forem comprar algum alimento ultraprocessado, né, industrializado, dá uma lida nos ingredientes. O ingrediente que aparece em primeiro lugar é o que mais tem, é o que tem maior
quantidade naquele produto. Então, se você vai pegar um alimento industrializado, que o primeiro ingrediente é o açúcar, é porque a maior parte daquele produto tem açúcar. E assim vai. E aí vai diminuindo. Há várias formas que a gente pode, além da distância, procurar alimentos locais, evitar também o desperdício. Porque o nosso país, o Brasil, nós temos grande quantidade de desperdício. Tanto nesse transporte, como eu mencionei, como também em armazenamento, no supermercado, o clima às vezes. Eu sei que o clima de Recife é bem quente, então isso tudo ajuda a estragar o alimento mais rápido. Então, se a gente pode aproveitar todo o alimento de uma forma também nutritiva, porque nos alimentos in natura existem grandes quantidades de vitaminas nas cascas, nas sementes, nas ramas. Por exemplo, na rama da cenoura a gente pode aproveitar. Tudo isso é aproveitável. Então hoje eu vou ensinar essa receita que a gente vai usar uma laranja com casca. Então eu vou ensinar hoje, como a minha especialidade é confeitaria, e é o que eu mais gosto, eu vou ensinar essa receita e a gente vai aproveitar a laranja, toda a laranja, tá bom? Então, para começar, eu já liguei o forno. Nós vamos, eu separei aqui os ingredientes para vocês verem. Os ingredientes líquidos, que estão desse lado, e os ingredientes secos, que estão desse lado. Primeiro a gente vai bater todos os ingredientes líquidos no liquidificador e depois é que nós vamos misturar, tá bom? Então, eu escolhi a laranja, que ela é rica em vitamina C. Nós vamos usar também 2 ovos na receita. Então, uma laranja, 2 ovos, meia xícara de óleo vegetal. Eu vou utilizar aqui o óleo de girassol. Você pode utilizar o óleo de girassol ou o óleo de coco, tá? Eu não indico usar o óleo de soja. Por quê? O óleo de soja, a maioria da soja plantada aqui, ela é transgênica, né? Ela é um grão que sofreu inúmeras modificações e ela não é muito boa para consumo e ela deixa um sabor residual, sabe? Aquele gostinho assim que não desce muito bem. E também a gente vai usar farinha de trigo, vamos usar açúcar, tá bom? As quantidades vocês vão encontrar no final do vídeo. Eu vou descrever a receita direitinho e vocês vão acompanhar, tá? Mas é uma laranja, 2 ovos, meia xícara de óleo, 2/3 de xícara de açúcar, ou menos. Vocês vão dosando de acordo com o gosto, o paladar de vocês. Pode ser de meia xícara até 1 xícara no máximo. E aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo. Eu usei os medidores, mas você pode usar 1 xícara mesmo, tá bom? E nós vamos fazer em formato de copo. Eu peguei o copo do meu liquidificador e eu vou juntar todos os ingredientes líquidos, tá? A laranja vai entrar também como um ingrediente líquido. Então eu peguei aqui uma laranja, como eu já falei antes, são 2 ovos. Ovos também entram como ingredientes líquidos. Eu vou colocar aqui o óleo. E eu vou colocar também um ingrediente seco. Ele vai ficar mais uniforme se eu bater o açúcar junto.
tá bom? Então eu vou bater o açúcar junto. Vou levar aqui o meu liquidificador. E aí depois a gente vai misturar os ingredientes líquidos com os secos. Agora eu vou misturar os ingredientes secos. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo. E eu tenho uma colherzinha aqui de fermento em pó. É aquele para bolo, aquele branquinho para bolo. Então aqui eu tenho uma colher de... acho que eu coloquei essa... meia colher de chá. É só um pouquinho. Vamos misturar brevemente o fermento aqui na farinha de trigo. E agora eu vou juntar os ingredientes molhados que eu já bati no liquidificador, juntamente com o açúcar. Eu bati o açúcar junto para ficar mais uniforme, tá? Deixa bater bem, porque leva casca. Ele vai ficar com... como se fossem raspinhas, sabe? De laranja, vai ficar ótimo. E aqui eu só vou mexer. Bom, então aqui eu juntei os ingredientes líquidos nos secos, tá bom? Aí forma essa massa e ela vai ficar como se estivesse com raspinhas de laranja. Vai ficar uma delícia. Então, ó, é só misturar. Muito simples para vocês fazerem. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. E agora eu vou usar essa forma aqui de cupcakes, porque eu tenho. Mas quem não tiver, pode usar uma forma de bolo normal, tá bom? Geralmente as pessoas têm essa forminha de bolo, essa forminha furadinha, ou então uma forminha reta. E aqui eu vou colocar com a colher. Não vou encher todos até o final, porque ela vai, por causa do fermento, ela vai crescer um pouco, tá? Então eu coloco mais ou menos até a metade da massa do cupcake, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Mais ou menos 2 colheres de sopa dá pra cada cupcake, tá bom? Vamos lá. Olha só que linda essa massa. Eu acho tudo lindo na cozinha. Olha só. E quando eles estiverem assados, eu vou ensinar uma cobertura. Para quem quiser, é opcional, porque ela vai levar um pouco mais de açúcar. Mas sabe aquela cobertura, aquele glacezinho? Combina muito com laranja. Então, para quem quiser, vai poder fazer assim. Olha só, vou colocar 2 colheres de sopa, mais ou menos, em cada forminha. O meu forno já está ligado a 160 graus, tá? O forno que eu uso é um convencional, a gás mesmo, então ele não é bem preciso. Então ele fica entre 160, o mínimo vai de 150 a 180, é o mínimo dele. Mas a gente coloca no mínimo, tá? Porque bolos são assados lentamente. Não precisa ter pressa para assar. Aqui eu deixei cair um pouquinho. Então, ó. Lindo, né? Vou colocar no forno e ele dura mais ou menos uns 30 minutos a 40 minutos, dependendo do forno, tá bom? Essa receita que eu passei para vocês rendeu
11 cupcakes daquele tamanho, desse tamanho maior. E agora eu vou ensinar a cobertura, tá? Para quem quiser, é opcional. Então aqui eu tenho meia xícara de açúcar, o mais fininho, açúcar de confeiteiro, mas também conhecido como glaçúcar. A mãe de vocês deve saber. E aqui eu tenho meu espremedor, eu vou pegar uma laranja e é só isso. É só espremer o líquido no açúcar. Aí a gente vai só mexer. Só meia laranja, tá? Ó, ela fica uma calda assim, bem grossinha. Tá vendo? Um glacê que você vai colocar por cima dos cupcakes depois de assados e frios. Não colocar a calda no cupcake quente, porque senão o bolinho vai absorver todo o açúcar e ele só vai ficar mais doce e não vai criar aquela crosta. Então, espera os bolinhos esfriarem e depois você vai colocar a calda por cima. Ah, mas o que fazer com esse restante de laranja aqui que nós temos? Bom, você pode fazer um suco e com as cascas você pode fazer um chá. Lava bem as cascas, né? Lava bem a laranja, essa laranja está bem lavada já. Você pode consumir essa laranja e depois utilizar as cascas para fazer um chá. Olha só que coisa mais linda que ficaram. Bem fofinhos. E agora eu vou colocar a calda para vocês verem, tá? Então, aquela calda é muito simples. É só misturar o açúcar refinado com meia laranja. Então a gente vai colocar assim por cima e ela vai cristalizar. Quando eu mencionei que os bolos devem ser assados em temperatura mínima, é porque eles correm um risco, se você colocar uma temperatura mais alta, eles correm um risco de queimarem por fora e ficarem crus por dentro. E mesmo cupcakes, tá? Então, a gente deve sempre assar no mínimo do nosso forno. Quem tem um forno elétrico pode assar bolos. A melhor temperatura para assar bolos é 160 graus. Mas se você tem um forno a gás, que o mínimo geralmente não é muito preciso, né? Você coloca no mínimo. Vou tirar um aqui para mostrar para vocês. Olha só, deixa eu cobrir mais um pouquinho. Aqui. Olha só. E aí ele vai ficar com essa crostinha. Você pode levar de lanche. Vamos ver se tá bom? Eu adoro bolo, gente. Muito bom. Então, eu espero que vocês possam aproveitar essa receita, se quiserem fazer em casa, levar de lanche. E lembrando que vocês podem usar cascas de frutas
se a gente fosse fazer um cupcake de maçã, a gente aproveitar as cascas. Naturalmente é melhor escolher frutas que sejam orgânicas, porque a maioria dos agrotóxicos ficam concentrados nas cascas das frutas. Então é preferível que seja orgânico. Então, mas você pode usar com banana também, pode fazer essa receita com banana. E aí você pode utilizar a casca da banana também. Então essa é uma outra dica, tá? Quem sabe na outra oportunidade eu ensino algumas outras coisas para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam em casa, tá bom? Um grande abraço, se cuidem. Nesse momento de pandemia, tomem todo o cuidado, tá bom? Muita saúde para vocês. Olá, meu nome é Milene, sou psicóloga do Colégio Elo. Estou aqui com Marcela Valadares, que também é psicóloga na unidade Candeias, e eu sou da unidade Boa Viagem. Então, nós estamos aqui, né, para contribuirmos com essa Semana do Bem-Estar promovido pelo colégio. E aí vamos falar um pouco sobre o bem-estar da criança e do adolescente, tá? Como é que você pai, você mãe, pode ter essa percepção, essa sensibilidade, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, de grandes desafios, né? Onde mexeu com a rotina de todo mundo, com a rotina das crianças. E aí você pode, né, baixar esse material que a gente vai disponibilizar no link abaixo do vídeo, tá bom? Então, assim, não se trata de uma avaliação psicológica, tá? É um instrumento, é uma atividade, né, onde tem algumas questões muito importantes, né, alguns setores importantes na vida dessa criança e desse adolescente, tá bom? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela afirma que para alcançarmos essa condição de bem-estar, essa condição de saúde mental inclusive, é necessário que alguns campos estejam harmonizados, né? Então, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social são áreas, são campos que se relacionam entre si. Ou seja, um colabora e afeta o outro, né? Existe essa relação dinâmica. É muito diferente do raciocínio que se tinha antigamente, né? Que existia um homem que era composto de um corpo físico, de um corpo mental, e que essas instâncias estavam lá funcionando sem tanta relação. Ou seja, se eu estivesse adoecido, né, com alguma patologia que atingisse o meu físico, isso não necessariamente atingiria e também afetaria o meu psicológico. E hoje a gente compreende que não é assim. Existe uma visão sistêmica do ser humano. Ou seja, nesse sistema eles se entrelaçam, se relacionam e se afetam entre si. Então, o ser humano, ele é composto por uma instância biológica, né, que é essa física, por uma instância psicológica e por uma instância social. Porque, afinal de contas, a gente não está no mundo sozinho, a gente se relaciona com as pessoas. E dentro dessas relações, nós afetamos e somos afetados. Não é verdade? Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Muitas vezes, quando a gente encontra um aluno, uma criança, e aí ela diz, poxa, hoje eu não estou bem, eu estou com minha cabeça doendo, e aí eu tenho uma prova para fazer, estudei muito, né? Estou muito preparada, mas de repente eu digo, poxa, será que é esse o momento mesmo de você fazer essa prova? Né? Será que não é necessário esperar passar esse momento que você não está tão bem fisicamente? Por que isso? Né? A partir do momento que o corpo da gente ele está, de alguma maneira, em desequilíbrio, isso vai afetar o nosso psicológico. Né? Porque, veja, o corpo com dor, a concentração não será a mesma, né? A atenção não será a mesma, logo, com certeza, isso afetará, né, a aprendizagem e o desempenho lá do aluno no momento da prova. Então, é preciso que a gente esteja muito atento à relação e à afetação desses setores, né, nas nossas vidas, ok? Então, vamos passar para a parte do instrumento, que é um instrumento muito tranquilo, né? Como eu disse, não é uma avaliação psicológica, mas uma atividade que pode ser usada de uma maneira muito descontraída, muito lúdica em casa, tá bom? E o mais importante, a partir desse instrumento, né, dessa percepção, você pode pensar junto com seu filho, com a sua filha, quais serão as estratégias que vocês poderão utilizar, né, para poder melhorar esse bem-estar
em determinada área, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né, mais ou menos como é que funciona e como é que você pode aplicar. Então vamos comentar um exemplo de cada área, tá bom? Vamos lá. Na parte de atividades, você vai ver uma enumeração, né, de uma escala de 1 a 10, onde você vai perguntar à criança como é que você vê, né, a sua escola nesse período de aulas à distância. Como é que você está sentindo isso? Você está gostando? Está sentindo dificuldade? E aí você vai pedir para a criança dar uma nota, né, que é algo que faz muito parte da realidade dela, né, essa questão de nota, de enumerar, né, de quantificar. E aí você vai dizer, olha, numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito insuficiente, não está legal, e 10 está ótimo, está perfeito. Qual é a nota que você vai dar, né, para a sua escola, para a sua satisfação com a sua escola? E aí você pede para a criança ir lá e circular a nota que ela escolheu, né? E assim por diante. Nessa aba de atividades, né, tem um quesito que eu acho muito legal, que é ajuda em casa. E aí quando eu pergunto, né, para o adolescente ou para a criança, e aí, como é que você se percebe, né, na sua interação em casa, na sua ajuda com as atividades de casa, na sua participação? E aí eles começam a refletir, e é muito bacana que nesse momento eles passam a analisar realmente o quanto eles têm contribuído, de que maneira eles podem contribuir de uma forma mais efetiva, mais colaborativa, né? Então isso traz a criança para um senso de responsabilidade, ok? Então vamos lá para a Binha Amarela, né, que fala sobre qualidade de vida. Então, nessa aba também tem um aspecto muito interessante, né, que fala sobre essa relação com os eletrônicos, né, como é que ela está. Então, bom, a gente sabe que nesse período de pandemia, um dos entretenimentos que os jovens têm adotado, muitas vezes, não é, Marcela? É a questão do celular, do jogo dos games, por conta de não estar podendo sair, né, para brincar, encontrar os amigos. Então, de uma certa maneira, né, essa criança ela fica muito imersa, né, nesse mundo dos eletrônicos. E nesse momento é muito interessante que o pai traga essa reflexão, né, de como é que, obviamente, né, você pode utilizar esse recurso, pode aproveitar esse recurso, mas que não seja algo que esteja ultrapassando os limites do que seria o saudável. Isso. Ok? Então vamos passar para outra aba que fala sobre as emoções, né? E aí também tem um aspecto bem interessante que me chama sempre muita atenção e que leva tanto a criança quanto o adolescente a refletir muito, que é sobre o controle da raiva, né? Como você consegue se controlar, refrear esses momentos que desestabilizam um pouco, né, por algumas questões que acontecem normais no dia a dia, né, questões de frustração, né, e muitas vezes, principalmente, né, o adolescente, ele é pego de surpresa, né, e ele começa a dizer, poxa, eu não sei, né, tá difícil, quando eu fico com raiva, eu chego lá, bato a porta, não quero falar com ninguém, e muitas vezes até trato mal o meu colega, que não tem culpa de nada. E aí depois eu me arrependo. Então a gente começa a refletir um pouco sobre isso, né? E você que está em casa, pai, mãe, também pode trazer essa reflexão para a realidade que vocês estão vivendo agora, né? Nesse momento em família, tá bom? E aí, o que é que você pode também refletir junto com a criança e com o adolescente? Poxa, nesse momento, né, de que maneira você poderia elaborar estratégias no controle dessa raiva, né, no refreamento dessa raiva? Então, existem algumas maneiras, algumas técnicas que você pode muito bem lançar mão sem nenhuma complicação, de uma maneira muito prática em casa. Por exemplo, exercícios de respiração. Né? O exercício de respiração, ele ajuda muito a relaxar o corpo, né? E, ao mesmo tempo, relaxar a subjetividade, o psiquismo. Então, você vai relaxando como um todo, né? Existem outras atividades também. Eu gosto muito de perguntar, né, ao adolescente e à criança que, quando você está chateado, o que é que você faz
para poder aliviar esse momento de estresse, né? E eles mesmos apontam, né? Ah, eu gosto de ouvir música, né? Tem outros que dizem, nesse momento que eu estou muito aperreado, eu gosto de ficar no meu quarto, ali no meu cantinho, né? Parado, quieto, só refletindo. Então, assim, a criança, ela pode dar os indicativos, ela pode lhe dizer de que maneira, né, ela consegue se acalmar e se apaziguar, tá? Então, é um saber que vocês podem construir juntos, né? E muitas vezes, naquele momento do aperreio, né, naquele momento do estresse, fica muito difícil, né, da criança, principalmente criança pequenininha, né, dela parar e pensar nessas estratégias, ok? Então, vamos lá. Trabalhamos o controle da raiva, e aí tem também uma aqui, ó, que seria muito interessante. Eita, para aí, eu acho que não. Então, depois desse momento, né, dessa brincadeira, que você e seu filho conseguiram terminar de construir essa roda da vida, né, analisando cada aspecto, pontuando cada aspecto, vocês vão ver a interpretação dos dados coletados, tá bom? E aí a gente segue, né, com essa interpretação numa escala, onde ela está dividida em 3 grupos, tá? Então, grupo 1, de 1 a 4 pontos. Então, assim, se em algum aspecto, né, seu filho ficou nesse intervalo, é muito importante que vocês parem para analisar o que é que está acontecendo e, principalmente, o que é que pode ser feito, tá bom? Para que esse aspecto, esse setor da vida dele melhore, né? Então, nesse momento, inclusive, você pode perguntar, questionar a criança. Poxa, qual é a solução que você pode dar para melhorar esse aspecto da sua vida, tá? A criança, ela tem um saber e é preciso que a gente explore esse saber, construa junto com ela uma relação reflexiva, uma relação de autonomia, dando espaço para que ela pense, reflita nas alternativas da vida dela, no que é que ela pode, né, fazer para melhorar, né, as relações dela, ok? Então vamos lá. No grupo 2, a pontuação é de 5 a 7 pontos. Então é uma pontuação razoável, né? Não está tão baixa, porém, alguns ajustes podem colaborar muito, né, para uma melhoria da qualidade de vida nesse setor, né, que não precisa ser ajustes tão drásticos, né, tão necessários e urgentes como no grupo 1, onde a pontuação é bem baixinha, né? Então, algumas reflexões, né, algumas alternativas podem elevar bastante essa pontuação, tá? Outra coisa muito importante, sempre que seu filho dê uma pontuação baixa, né, dê aquela pontuação que você percebe que realmente tem alguma coisa errada ali, pergunte a ele, por que não 10? Né? Por que, por exemplo, você deu 5? Né? Onde seriam esses outros 5 pontos que tornaria, né, esse âmbito, esse aspecto, esse setor aqui, nota 10 excelente? Né? Então, a gente sempre tem que lembrar dessa conversa, né, desse diálogo, dessa reflexão, tá certo? Então, vamos lá. Grupo 3. Grupo 3 é muito bom, né? Uma pontuação de 8 a 10. Então, essa pontuação aqui pode demonstrar que ainda precisa de algum ajustezinho para que aquela área fique, né, extremamente excelente, chegue a uma pontuação máxima 10. Mas a gente sabe que na vida, né, nada é perfeito. Então, assim, não se preocupe se tiver uma pontuação 8, 9, que não chegue ao 10, né? Porque é natural que isso aconteça, tá bom? Mas sempre, como eu digo, traga reflexões, pense junto com seu filho quais são as alternativas para que essa nota máxima seja atingida. Mas refletindo junto com ele, né, que às vezes na vida a gente não consegue que tudo funcione de uma maneira plena, 100%, excelente, que isso faz parte da natureza humana, ok? E agora eu vou passar, né, a palavra para a Marcela, que vai falar um pouco sobre a importância desse diálogo, né? Porque esse instrumento, na verdade, é só um recurso para que você converse com o seu filho, para que você reflita, né, coisas sobre aquele mundinho dele, ok? Isso, Milene, e eu acho muito importante, né, que a Milene trouxe esse instrumento, mas a gente pensar no momento que a gente está vivendo também. Esse momento de diálogo, de conversa, esse momento mais lúdico, de intimidade que você estabelece com a criança, é tão importante que estudos recentemente de Harvard e do MIT, que são 2 universidades dos Estados Unidos, comprovam que com aquelas crianças que a gente estabelece
um diálogo mais fluido, uma escuta, uma intimidade, aciona a parte cerebral da criança responsável pela linguagem, pelo processamento da fala, pela linguagem, pela troca. Então, recentemente eu ouvi essa pesquisa e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado, porque eles fizeram com um grupo de crianças que não tinha tanto diálogo com as famílias, né, que era mais limitado, que de repente esse diálogo era muito mais um monólogo, né, com o pai trazia algumas instruções, falava sobre algumas coisas, mas não fazia essa escuta mais ativa da criança. E outro grupo eram de pais que funcionavam escutando mais as crianças. Segundo a líder da pesquisa, Raquel Romeu, ela fala que o importante é a criança se posicionar de forma ativa, ela conversar, falar de acordo com a sua faixa etária, utilizando algumas palavras, utilizando as suas expressões, os adultos fazerem esse reconhecimento dessa fala dela. Também ela exercitar essa escuta, esperar que o adulto fala para depois ela falar. Então ela diz que tudo isso vai fazendo como se a criança estivesse ensaiando, né, essa relação de troca e se posicionando de uma forma mais construtiva diante da vida também. Então veja, como um estímulo ambiental, né, essa conversa, esse diálogo em família vai influenciar no desenvolvimento cerebral da criança, né, vai neuromodular essa criança. Então veja, aquela relação que a gente falou no começo, né, onde não existe um ser separado, né, onde uma instância social, o físico, um influencia sobre o outro, ok? Isso, Milene. E o intuito realmente dos pesquisadores era mostrar que, de fato, você ofertando esses momentos para a criança, né, vai atingir o cérebro, vai atingir aquela região do cérebro responsável por essa questão do processamento da fala e da interação. Então, eles trouxeram, né, esses dados para estimular com que os pais tivessem mais momentos com as crianças, né, com as crianças e com os adolescentes também, que é outro tipo de relação que se estabelece e outra forma de comunicação também. Então, a gente sabe, eles também trouxeram alguns dados, né, que são interessantes, dizendo que nem todo mundo tem acesso a essas informações, né, das pesquisas. Então, aquelas famílias que são menos instruídas, que não tiveram acesso a essas informações que a pesquisa traz, ou aquelas famílias que de repente vivenciam um estresse maior emocional, fica realmente mais restrito essa forma de comunicação, essa forma de diálogo, essa forma de troca. E aí, fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo, né, que é esse momento, como eu falei, mais atípico, de crise, né, como é que a gente está na nossa comunicação, como é que está essa comunicação com a família, como é que eu estou interagindo com as pessoas em casa, como é que está se dando essa minha comunicação? Em tempos de crise, aí é que a gente tem que se comunicar, fazer essa escuta dos sentimentos da criança, da percepção que ela está tendo da situação, optar por conversas construtivas e soluções possíveis, certo? Porque às vezes a criança, ela sente, ela demonstra que está sentindo, mas ela não consegue verbalizar. Então você tem que fazer essa leitura para ela e ofertar estratégias com que ela passe por esse sentimento de uma forma mais tranquila. Espero que tenhamos contribuído com vocês e até uma próxima. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depende de você. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja
das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor. Sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o M é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Braulio Bessa.